Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus e eu quero convidar vocês para que nós possamos estar iniciando essa live de primícias, para que nós possamos estar orando e entregando esse momento para o Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, esta live, Pai. Senhor, nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti todos os dias, Pai, que nós possamos estar sensível à Tua voz, Pai, nesse dia. Senhor, vem e toma o Teu lugar nas nossas vidas, nos conduz, Pai, que possamos entender qual é a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, agradável, a Tua vontade é perfeita. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês está no livro de Provérbios, Provérbios 16, no versículo 1 diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então eu quero te dizer que, sim, muitas vezes nós fizemos muitos planos, mas quem coloca o ponto final é o Senhor. E eu te pergunto nessa manhã, o que tem dirigido a tua vida? Quais têm sido os teus pensamentos quando você levanta de manhã? O que você tem almejado, o que você tem buscado? Porque todos nós sempre estamos buscando algo. Algumas pessoas, nós às vezes não podemos somos às vezes dirigidos por pressão, nós somos muitas vezes por prazos, muitas vezes pelas circunstâncias, muitas vezes nós somos dirigidos por tantas coisas, mas eu quero te dizer que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar e buscar Ele. Já desde o momento que a gente levanta o pé na cama, entregar a Ele e pedir para que Ele nos conduza durante o dia, porque todos os dias nós precisamos sim do cuidado, nós precisamos sim da proteção e eu quero te dizer que nós não temos o controle das nossas vidas. Tantas coisas acontecem no percurso da nossa vida, tantas coisas talvez a gente não quisesse passar, mas que foi necessário que nós possamos enxergar não como, sabe, de se sentir culpado pelas escolhas. Agora você tem a oportunidade de fazer as escolhas diferentes, conforme aquilo que está na palavra de Deus. Que nós possamos amar essa palavra, que nós possamos amar, porque essa palavra, ela tem o poder de mudar a minha e a sua vida, sabe? Eu quero te dizer que não há nada melhor, não existe lugar melhor de se estar. O melhor lugar é na presença do Senhor. E às vezes a gente vai entender que esse é o melhor lugar nos momentos que a gente está lá no fundo do poço ou quando nós não temos nenhuma alternativa, enquanto que nós devemos buscar o Senhor não como a oração como última alternativa, não. Nós devemos todos os dias ser a palavra, nosso pão diário e a oração. Tem que ter para que nós venhamos a vencer mais um dia. É um dia de cada vez. Amém? Então, quero te dizer, muitas pessoas são dirigidas pela culpa. E nos Salmos, eu quero compartilhar com vocês Salmos 32, diz assim, 32, 1 diz assim: Como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite tua mão pesava sobre mim, mas minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, eu quero te dizer que quando nós confessamos, quando nós somos sinceros diante do Senhor, todos os dias nós erramos, mas que nós possamos ser sinceros diante do Senhor, porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Então, que nós possamos todos os dias reconhecer, sim, que nós somos falhos, mas que nós estamos a cada dia procurando ser parecido com Jesus. Que nós não venhamos, sabe, a dar desculpas. Não, a gente precisa sim atentar para nós, não é para os outros, mas é o que eu preciso mudar. Todos nós temos áreas que nós precisamos sim. E enquanto nós estivermos aqui, vai ter áreas que sim, nós precisamos do tratamento, precisamos que o Senhor, sabe, nos transforme. É de dentro para fora. E esse processo às vezes pode até doer, mas para que nós estejamos mais perto, mais próximos do Senhor, agradar o coração dele, ver uma vida que agrada o coração dele. E para isso nós não podemos viver de qualquer forma. E
eu também coloquei também que muitas pessoas são dirigidas pela raiva, pelo rancor. Então, que a gente seja assim, a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos guardar nada de raiva, ira, indignação, não, que a partir do momento que vem algum sentimento desse, que nós possamos já entregar ao Senhor e pedir, Senhor, tira isso, que isso não fique guardado no teu coração, porque se você guarda mágoas de alguém, se você, isso aí te prende, isso aí pode gerar amargura no teu coração, e aí tem uma palavra que eu gosto muito que fala que tu olha para uma pessoa curada formoseia o rosto. Uma pessoa curada tu vê pelo rosto da pessoa que ela... Uma pessoa cheia da presença de Deus você vê no rosto, uma pessoa curada, assim. Então, quero te dizer que nós possamos ser essas pessoas curadas, para que nós venhamos a levar cura para outras pessoas. Então, que nós possamos, porque nós somos chamados pelo Senhor, sim, para não viver de qualquer forma, para viver uma vida que agrada a Ele, para o louvor, para a glória dEle, é para isso que nós somos chamados. Não importa, não é só no âmbito aqui de estar na igreja, mas em todo momento, seja no meu serviço, seja dentro da minha casa, onde quer que eu vá, que nós possamos, sim, levar a palavra, levar o amor de Deus àqueles que estão necessitando, levar uma palavra de vida, e para isso nós precisamos estar cheios da presença dEle, para que nós venhamos a transbordar em outras pessoas, cheios do amor dEle, para que outros sejam alcançados. Não é em vão, nós não fomos chamados para viver não é para nós, mas é para que nós venhamos alcançar outras pessoas que precisam. E eu entendo que o Senhor nos coloca em lugares, não é por acaso, seja no serviço, seja em qualquer lugar. Ali você está porque há um propósito, há vidas que precisam ser alcançadas aonde o Senhor tem te colocado. Então, nenhum lugar que o Senhor nos coloca é em vão, é porque ali tem vidas que precisam ser alcançadas. Então, que nós possamos, sabe, não ficar com nada. Perdoe aqueles que precisam ser perdoados, mesmo que doa a gente liberar, entendendo que o perdão é uma decisão. Eu decido. E que nós venhamos a aprender com as coisas que nós passamos no passado. Porque assim, eu entendo que quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós reconhecemos, Senhor, eu ainda tô com raiva, mas conforme a gente vai orando, o Senhor vai tirando. Sabe, todo esse jugo, tudo isso vai saindo. Porque há poder, o Senhor, Ele tem o poder de nos curar. De tudo, tudo, tudo. Não há nada impossível para Ele. E nós já fomos muito perdoados. Nós somos perdoados por Jesus. Então, e até fala lá a oração, quando Jesus ensina os discípulos a perdoar. Senhor, eu perdoo aqueles que têm me ofendido, sabe? Assim como o Senhor nos perdoa. Então, nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E nós somos falhos, nós também erramos. Talvez a gente precise nós pedir um perdão para alguém, seja uma palavra, não sei, mas às vezes nós precisamos reconhecer o nosso erro diante da nossa família, às vezes alguma palavra mal colocada, e reconhecer, e para que fique tudo, sabe, na paz do Senhor. E também muitas pessoas são dirigidas pelo medo, sabe, o medo ele nos paralisa, não nos deixa avançar e faz com que nós venhamos a perder tantas oportunidades. Então, e o medo ele vai te impedir, se você permanecer no medo, ele vai te impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe que eu, quando fui fazer minha carteira, eu tinha muito medo de dirigir. Eu precisei enfrentar o meu medo e foi fácil, não foi fácil. Tem que ter muita coragem, mas eu pedi, Senhor, me ajuda, eu tenho muito medo. Quantas vezes eu fui fazer o processo da prova, demorou bastante, eu rodei umas 5 vezes e depois eu pensei até naquele momento, aí as pessoas até comentavam, mas o que tu faz que tu não consegue? E era eu e Deus, Senhor, me ajuda a vencer essa limitação que eu tenho medo, soava minhas mãos, mas 1 ano demorei ainda para passar, mas aí eu não desisti. Quando eu pensava em desistir, o Senhor me dava uma palavra. E aí passei na 7ª vez. Aí, nesse dia eu levantei de manhã, até levantei com louvor, que tem um louvor que é bem antigo, que fala que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, porque para mim, para outras pessoas parece que é bem fácil, mas para mim parecia que era impossível. Mas naquele momento eu levantei com esse louvor, eu disse, é hoje que eu vou passar. E foi o dia que eu consegui. E eu digo assim, ó, que quando a gente nos colocamos em oração, o Senhor, Ele nos ouve.
Talvez não chegue na hora que você queria, mas Deus ele vai te preparando. E quando você estiver pronto, a vitória chega. Então não desista. Eu não sei, mas vença. Peça para o Senhor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Em 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, o amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor de Jesus, ele lança fora todo medo. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Confia nele. E eu coloquei também nesse meu devocional que também muitas pessoas também são dirigidas pelo materialismo. Mas isso eu digo quando o único objetivo de algumas pessoas é só adquirir na vida. Só que quanto mais você tem, mais você quer. Aí você fica uma vida só trabalhando e não desfruta às vezes o tempo com a família, o tempo com Deus. Nós precisamos sim pedir para o Senhor, Espírito Santo, nos ajuda a conduzir o nosso tempo, porque o tempo perdido não tem mais volta. E quantas vezes a gente perde tanto tempo, seja no celular, distrações, outras coisas, e a gente perde às vezes de estar um tempo precioso na presença do Senhor. Sabe, que nós possamos amar o Senhor de todo o coração, não só da boca para fora, não, mas realmente viver, assim, amar a palavra dele, amar estar na sua presença, como se fosse algo natural, sabe? Não é só sobreviver, mas nós viemos ao culto para adorar ele, sabe? E então no seu relacionamento a gente precisa sim muitas vezes olhar, sim, será que eu estou dando, quanto de tempo eu tenho dado para o Senhor? O que eu tenho feito com o meu tempo? Quanto de tempo como que eu tenho administrado o meu tempo? E eu coloquei aqui Colossenses 3, para nós. Colossenses 3, 23, que diz assim, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo nos dá instruções de como que nós devemos viver, que os nossos pensamentos possam estar no Senhor. Mas os nossos pensamentos estarão no Senhor, isso vai depender do que os meus olhos têm olhado, o que meus ouvidos têm ouvido. Então, conforme eu busco a palavra, eu vou ter mais desejo de servir a Deus, de viver em santidade. Agora, se eu me afastar muito, vai viver a gente precisa orar. A gente precisa, sim, atentar para o que está escrito na palavra de Deus. E também diz assim, ó, no versículo 23, diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Que nós possamos viver uma vida e seja, eu faço para o Senhor. E que nós não venhamos a buscar recompensa de homens, a aprovação de homens, não, mas que nós venhamos a sempre, onde quer que você esteja, que você possa pensar assim, não, eu estou, mas a presença do Senhor está aqui. Então a gente não pode agir de qualquer forma. Porque tem muitas pessoas que olham para você, cristão, e se espelham em você. Talvez você nem saiba, mas tem muitas pessoas que olham para você e te admiram. Por quê? Porque você carrega a presença do Senhor. E eu coloquei aqui, de último ponto, muitas pessoas também são dirigidas pela necessidade de aprovação. Então, viver uma vida para suprir expectativas, seja da família, seja, sabe, de pessoas, esperando sempre a aprovação, a opinião de outras pessoas, sempre preocupado, o que os outros vão pensar. Não, nós somos chamados, sim, para viver uma vida que agrada ao Senhor, mas nós precisamos entender uma coisa, que a nossa vida é para agradar ao Senhor. E nós precisamos da aprovação do Senhor. Será que o Senhor se agrada se eu for por esse caminho? Será que o Senhor se agrada do meu modo de falar? Será que o Senhor tem se agradado dos meus pensamentos? Será que o Senhor tem se agradado da minha vida, do meu proceder? Nós precisamos todos os dias nos policiar. Nós não somos perfeitos e se nós errarmos, que nós sejamos rápidos em nos arrepender e mudar de rota, sabe? E nós precisamos sim alinhar, pedir para o Senhor, vem, toma o teu lugar, Senhor. Tira toda a bagunça, aquilo que não te agrada, Senhor.
conforme a gente vai orando e pedindo, Senhor, que a tua vontade seja feita. E aí, às vezes, o que acontece? Acontece que parece que fica uma bagunça, não é? Que às vezes precisa as coisas ser tiradas do lugar, pessoas saírem para que você volte para o propósito de Deus, para que você volte lá à essência. Talvez, às vezes, em lutas que nós não venhamos a murmurar, porque tudo é Deus, é nos lapidando, é nos cuidando, seja em qualquer área das nossas vidas. Então, quero te dizer que vale a pena, porque em todos os vales, depois que, na verdade, eu creio assim, que até mesmo a nossa dor, ela nos ensina muito. Às vezes nós vamos aprender na dor do que por amor. Porque aí lá na dor tu vai entender que é só tu e Deus, não vai ter ninguém, é só você e Ele. E você vai ter que passar ali. E às vezes, talvez você vai pensar, tô sozinha, não é? Mas é esse o momento que você busca o Senhor, você não está sozinha. E nesses momentos eu entendi que eu não estou sozinha em nenhum momento. Mas eu precisei às vezes passar por alguns vales para entender que eu não tenho controle de nada, mas que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E hoje eu entendo que é muito melhor, às vezes, a gente espera. Deus, Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. Nós precisamos, todos os dias, buscar mais do Senhor, buscar a sua presença. Então, quero te dizer que na verdade, a nossa vida, ela faz sentido quando nós estamos todos os dias conectados, buscando, sabe? Às vezes a gente precisa, às vezes tem dias que a gente acorda e parece... Mas aí, ora, busca o Senhor, peça ao Senhor, tem coisas que a gente não está percebendo, a gente precisa orar mais, orar em todo o tempo, diz a palavra. Buscar entender, Senhor, o que tu queres, para onde tu queres que eu vá, Senhor, sabe? Não tomar decisões precipitadas, e viver uma vida com propósito, sabe? Deus, Ele nos criou individualmente, cada um. E eu entendo que cada um já nasce, tem dons específicos, e cada pessoa é importante. Às vezes eu já ouvi muito falar assim, que não, se tu não vai, não existe uma pessoa igual, e cada uma é importante para o Senhor, sabe? Eu quero te dizer, continua buscando, não perca tuas esperanças. A palavra de Deus diz assim, em Efésios 3:20. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo e sempre. Amém. Então, aquilo que parece impossível para Deus é possível. Nós precisamos apenas fazer a nossa parte. O impossível já tá tudo... O Senhor já tem, é nós que não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem. Que nós possamos mudar nossa oração e pedir para o Senhor. Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado, me transforma. Senhor, me ensina a enxergar a vida de outra forma, que nós possamos todos os dias ser gratos ao Senhor por mais um dia que nós levantamos. Talvez vai ter dias que a gente vai chorar, mas sempre diante do Senhor. Coloca tudo diante do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele é fiel, Ele não muda, Ele é imutável. Então, eu quero te dizer que nós às vezes mudamos. Quantas nós viramos as costas para o Senhor, mas o Senhor, Ele não muda, Ele continua sendo fiel. Ele é fiel. Então, que uma vez que nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós conhecemos, a palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que olham para trás, mas o Senhor se agrada daquele. A gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe, ser todos os dias apaixonada por Ele. É isso que dá motivação de tu viver. Não viver uma vida só, sabe, de qualquer jeito, não. Você foi chamado não para viver de qualquer jeito, mas você foi chamado para viver para a honra e glória do Senhor. Então, viva na dependência do Senhor, sabe? Peça a direção para o Senhor. E para nós estarmos aqui, finalizando, eu quero trazer também Efésios 5:17, que eu já estou aqui, que diz assim: portanto, a partir do versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são mais. Portanto,
Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Então, e aí também depois diz assim, não se embriaguem com vinho em que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que nós não venhamos a perder nenhuma oportunidade. Que nós venhamos a estar, então, aproveitando a cada dia ao máximo. Que nós possamos buscar ser cheios da presença do Senhor, sabe? Nos despindo do velho homem todos os dias, vivendo uma vida para agradar ao Senhor. Então, a minha oração nós agora vamos estar orando para nós estarmos finalizando aqui. E eu quero te agradecer por esse momento que você esteve aqui comigo e que nós possamos, então, o Senhor possa estar hoje nós possamos entregar toda a direção ao Senhor. Então, eu te convido nesta manhã que você entregue o controle, a direção da sua vida no Senhor, não se precipite, e que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai responder a cada oração. E no tempo certo, as promessas de Deus, elas se cumprirão na minha e na sua vida, amém? Então, eu quero te convidar, então, agora. Senhor Jesus, nós queremos te entregar, Pai, a direção das nossas vidas, a direção das nossas casas, Pai, entendendo, Pai. Senhor, nós precisamos, sim, da Tua ajuda todos os dias, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derramar o Teu amor, Senhor, nesta manhã, Pai. Senhor, que o Senhor venha tocar em vidas, Pai. Toque em vidas, Pai, vidas sejam, Senhor, tocadas pelo Teu amor, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, em nome de Jesus, iluminando, Pai, renovando as mentes, Pai, dando direção, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, ilumina, Senhor, os nossos caminhos, Pai. Senhor, que nós possamos escolher a boa parte que está na Tua presença, Pai. Que isso seja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o principal nas nossas vidas, Pai. Senhor, nos conduz, Senhor, à Tua verdade, ó Espírito Santo. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Senhor, fala conosco através de sonhos, Senhor, fala conosco, usa pessoas, Pai, para que nós venhamos a voltar ao centro da Tua vontade, Pai, e que todos os dias nós possamos ser gratos, Pai, nós somos gratos, Pai, por esta igreja, Pai, nós somos gratos, Pai, pela vida de cada irmão, Pai, Senhor, muito obrigado pela vida de cada pastor, Pai, Senhor, que o Senhor possa recompensar cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, e que a Tua doce presença, Senhor, continue conosco, Pai, todo esse dia, é o que nós te pedimos, Senhor Jesus. Amém.